paz, boa noite. Hoje é entrada do mês de novembro. Agora são 3 horas da manhã. Ontem eu estava no monte. Eu estava buscando e você vê como é importante você estar na presença de Deus. Por mais que você esteja buscando, se Ele tem algo, no mesmo dia Ele vai querer falar com você. Deus, Ele não tem limite, não tem hora. E Ele quer da gente que a gente esteja sempre pronto para Ele. Pronto para ouvir a voz dEle atentamente e para obedecer. Para sujeitar a Ele o caminho. Ontem mesmo eu estava indo numa igreja e eu não consegui, eu esqueci o caminho da igreja. E aquilo me chamou tanta atenção que eu vi que Deus estava tentando me falar algo, né? E aí naquilo ali eu parei, eu orei, eu falei, aonde que o Senhor de fato quer me levar? E dentro dessa situação eu estava passando por uma rua, eu orei, continuei meu caminho e quando de repente eu encontro 2 pessoas, né? Uma placa. E ali eu vi aquela placa, eu falei, vou perguntar o que está vendendo nesse lugar, né? Parecia que eram doces. Eu falei, vou perguntar se vende bolo aqui nesse lugar. E aí ele tinha 2 mulheres e elas falaram, não vende. E eu fui. E daí quando eu tava quase, eu me despedi, eu fui. Quando eu tava quase virando a esquina, Deus falou, volta. Aí eu voltei lá e falei com elas, aquilo que Deus falou para eu falar, né? Falei com elas. Por quê? Porque na verdade, eu estava ali naquele bairro somente por causa delas. E era uma mulher que eu já tinha falado com ela, eu tinha esquecido, há 1 ano atrás eu tinha falado para ela aquilo que o Senhor tinha ministrado. E agora, nesse dia, eu estava nesse bairro somente por causa da vida dela. Só que se eu não entendesse que eu me perder e o que Deus queria fazer era aquilo ali, se eu não parasse e tivesse orado, talvez eu tivesse só ido embora, talvez eu não tivesse atento àquilo que o Senhor quisesse dizer. Então, é isso que Deus quer da gente, que a gente viva com o coração atento para Ele, com a boca cheia daquilo que agrada a Ele, porque não pode uma fonte jorrar 2 coisas, não posso servir a 2 senhores. Um coração não tem como... a boca ela fala daquilo que o coração tá cheio. Desculpa. Então, a boca ela fala daquilo que o coração tá cheio. E os olhos, né, são a lâmpada do corpo. Então pedimos a Deus hoje que Ele nos ilumine o nosso entendimento, que Ele recaia com graça, sabedoria e discernimento sobre os nossos olhos. Amém? Então, hoje, depois de tudo isso, eu estava buscando, e aí agora, para você ver como que Deus, Ele não tem limite. Quando Ele quer, Ele quer. Quando Ele faz. Cabe a mim, cabe a você decidir ouvir, decidir obedecer. Então, às 3 horas Ele me acordou. Eu estava aqui orando nesse horário, né? E Deus, Ele mostrou para mim uma potestade. Ele mostrou, enquanto eu orava, né? Ele mostrava aqui para mim como se fosse um guerreiro, né? Só que uma potestade. Eu vi que era uma potestade. Ela era muito grande. E aí eu perguntei, Senhor, mas o que é isso? Eu repreendi isso. E eu orei, né? Para que Deus viesse entrar com providência. E aí, para que Deus viesse operar, né? Eu orei por esse bairro, por essa cidade. Eu orei. Mas eu, ainda assim, eu perguntei, né? Uma palavra sobre isso. Aí a palavra do Senhor, que o Senhor me deu, foi lá no livro de Ezequiel 21.
no versículo 8, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: Assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: Alegremo-nos. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: Deu-se a espada a polir para ser manejada. Ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo. Aleluia, Jesus. Contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova, e que haverá seu próprio cetro que desprezou a todos, não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, eu vou reler o versículo 13. Palavra do Senhor, Ezequiel, capítulo 21, versículo 13. Pois haverá uma prova, e que haverá seu próprio cetro que desprezou a todos, não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Aqui o Senhor Deus está te chamando a orar, a caminhar em retidão e santidade com Ele e caminhar em justiça, porque o justo viverá pela fé. E a palavra aqui ela está falando que lá no versículo, nesse mesmo texto, ela vai falar no versículo 3: Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. A iniquidade, a transgressão, ela está dentro daquele que é perverso, daquele que é justo, daquele que está dentro da igreja, daquele que está fora da igreja. E Deus, essa espada, ela não vai fazer distinção. Aqui está falando assim: assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha, eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Então, Deus ele está atento para nossas obras, ainda que pareça que não, ainda que nós achemos que não, Ele está atento. Você vê que ele quer falar conosco. Se Ele mostra uma potestade e Ele fala que haverá uma prova, é porque Ele quer avisar o povo. Ele quer comunicar através dos seus filhos, dos seus profetas. Ele quer comunicar aquilo que Ele tem para fazer. Ele quer alinhar, Ele quer que a gente saiba, para que a gente venha andar conforme a vontade dele, os seus estatutos, conforme os seus mandamentos, porque a justiça, ela de Deus, ela vai acontecer. Pois haverá uma prova, e que haverá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, duplique a espada, o seu golpe, triplique-o a espada da matança, da grande matança que os rodeia. Olha o que a palavra está falando, o que Deus está falando para você e para mim hoje aqui. A espada da matança, de grande matança que os rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Irmãos, eu vou repetir isso aqui. Hoje, às 3 da manhã, o Senhor me acordou. Enquanto eu orava, Ele me mostrou uma potestade. Ele me mostrou como se fosse um homem com uma lança, sabe, muito alto. Ele anda pela rua assim. Ele é comprido, magro. Ele tem as pernas muito compridas. Ele sobressai a altura das casas. Ele é como se fosse assim da altura de um prédio.
e ele está caminhando com essa arma na mão, com essa lança. E eu não, irmãos, eu não entendi. A palavra aqui está falando disso, matador. Irmãos, é tempo de buscar, de mudar, de ajeitar, de atender à vontade de Deus, de se alinhar com a vontade de Deus, de buscar aquilo que precisa ser mudado, porque o Senhor, ele vai cumprir a palavra dele, ele vai haver prova, vai haver justiça, vai haver. E aquele que não estiver andando na direção de Deus, ele vai perecer. Para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e ser afiada para matar. A palavra está dizendo isso. Ela está dizendo que ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Não sou eu que estou falando. Ana, você está falando. Não, é a palavra. Ezequiel capítulo 21, versículo 15. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Mas aquele, eu digo hoje para você, aquele que não olha para a esquerda, aquele que não olha para a direita, que segue olhando para Cristo, ele vai estar defendido, ele vai estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Porque essa promessa é para aquele que habita, que pode cair de um lado, 1000 de um lado, outros tantos do outro, mas não será atingido. Por quê? Porque já está previsto a aprovação. A defesa é para quem? Para quem habita no esconderijo, Salmo 91. E aqui a justiça ela vai acontecer. Então, se você quer se defender, seja como aquele povo que passou ou cumpriu o mandamento do Senhor, estava atento à ordem do Senhor, passou na porta da casa, marcou a porta da casa para que a praga não viesse atingindo, destruir, entrar dentro de casa, lá no Antigo Testamento. Obedeceu a Deus, foi livre daquilo que ia acontecer, porque Deus ele sempre avisa. Então, também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Ana, você está falando, não, eu, o Senhor, é que falei. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. E ambos procederão da mesma terra. Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada, porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam apreendidos. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam apreendidos. O homem ele falha, mas Deus ele vê o coração do homem. E aqui nós estamos falando
do rei da Babilônia, né? Ele aqui a gente consegue ver o poder de Deus, até onde os olhos do Senhor alcançam. A palavra é muito clara. Não tem coisa que fique oculta diante do Senhor, irmãos. Não tem coisa que fique oculta diante de Deus. Muitas vezes a gente acha que está certo, a gente acha que está agradando a Deus, ou a gente acha que Deus ele não vê quando nós erramos, mas só que ele vê. E ele fala com seus filhos, ele fala na terra, basta você buscar. Porque quando você menos espera ver uma prova, né? Quando você menos espera, Deus ele já está alertando. Aqui ele está falando do profundo, de coisas que ele está vendo. Você vê que ele já tem algo preparado. Ele já está com a espada afiada. Ele já está com ele vai permitir que algo sobrevenha, uma prova, algo aconteça. Aí que haverá adversidade. Então, por que o Senhor está aqui querendo falar conosco? Porque Ele quer que a gente se defenda, que a gente se repare. Olha lá. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos